A ideia de NEP é mais ou menos o seguinte. Essa aqui era uma tabela criada por Stiefel, matemático do século XV. É basicamente uma tabela das potências 2 elevado a n. Expoentes n0, 1, 2, 3. Ó, progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16. Só que de 4 a 8... Só que acontece, de 4 a 8, ao 5, 6 e 7, do 8 ao 16, ao 7, ao 9, 10, até o 15. Esses espaços, Neper procurou um método para resolver. Por exemplo, se eu quiser multiplicar aqui 11 vezes 15, essa tabela aqui não mostraria. Olha o que foi que ele fez. Criou o modelo geométrico dele. Ele imaginou um segmento AB e ele disse que a distância de A até B valia 10 elevado a 7. Por que 10 elevado a 7? Porque as melhores tabelas de seno da época continham 7 dígitos. Então, para não trabalhar com decimais, ele multiplicou por 10 elevado a 7, para ter uma precisão de 7 casas decimais. Aí vamos lá, ele imaginou um segmento, isso aqui é por Ives, AB. Ele disse que a distância era 10 elevado a 7, para compensar, para ter uma precisão maior com 7 casas decimais, ok? E aqui ele imaginou um segmento de reta, DE. E ele imaginou o ponto C e o ponto F, ambos C saindo de A e o F saindo de D, ambos saindo ao mesmo tempo. Aí o que acontece? O ponto C se movendo em torno de AB em movimento uniforme. Na verdade, o ponto F se movendo em movimento uniforme durante todo o segmento de reta. Ele percorre todos os pontos, ok? Ou seja, os naturais, os inteiros, maior do que zero, né? Os irracionais, os racionais, tá entendendo? Ele vai percorrer toda a extensão da reta. Com isso, ele já resolve o problema desses espaços. Genialmente, ele fez isso. Vamos lá, eu vou demonstrar a semelhança. Os dois livros tratam do mesmo assunto, Ives e aqui Mako. Vamos lá. Ele disse que em Ives, que é o ponto C, e aqui é o ponto F, ele disse que a velocidade do ponto C é numericamente igual à distância que falta de C para B, ok? Aí, claro, né? A gente tem essa fórmula aqui. Se AB é 10 elevado a 7, então a gente tem que AC é 10 elevado a 7 menos Y. A gente tem isso. Aí o que acontece? O ponto F, ele se move em movimento uniforme. Em espaços de tempos iguais, o ponto F percorre distâncias iguais. E como ele disse que o ponto C e o F partem ao mesmo tempo e com velocidades iguais, veja, a velocidade do ponto C é y, né? Que seria 10 elevado a 7 menos AC. Então, ela partindo daqui, esse y, o ponto C caminhando até o ponto inicial, a gente tem que a velocidade de C inicial é 10 elevado a 7. Ok? Ambos têm velocidades iniciais iguais. E esse aqui, o ponto F, também terá uma velocidade inicial 10 elevado a 7. Como Neper disse que o ponto F ele percorre toda a extensão em velocidade uniforme, então a gente tem que, eu disse que a velocidade de x, a velocidade de x vai ser 10 elevado a 7 vezes x, porque esse movimento aqui é uniforme, e em iguais intervalos de tempo ele percorre distâncias iguais, não muda. Já o que acontece com esse aqui, veja a genialidade. Como esse ponto C está se movimentando
em torno do segmento AB, e a velocidade do ponto C é igual à distância de C a B, que é y, o que é que a gente tem? Cada vez que o ponto C vai se movimentando, sua velocidade vai diminuindo. Veja, ele está aqui, ó, a velocidade dele é y. Quando o ponto C chegar aqui, o y vai ser esse pedacinho aqui. Então, note que o ponto C se move em torno do segmento AB com velocidade decrescente. Cada vez mais ele vai diminuindo. Essa é a chave do logaritmo de Neper, da ideia dele. Isso aqui é o modelo geométrico. Ele chamou o seguinte, ele disse que o x, né, que seria essa parte aqui, que se move em movimento em velocidade uniforme. O x ele se move ele chamar de progressão aritmética. O x será o logaritmo neperiano de y. Em comparação, porque o Mao ele deu um exemplo, ele utilizou esse exemplo aqui numérico para explicar o geométrico e que se encaixou perfeitamente bem. O desenho de Mao mais ou menos foi esse. Eu não estou com o livro aqui, mas a gente tem AB, tem um ponto P, né? Em Ives a gente chama de Y, a distância CB. E em Mao a gente chama de X. Ó, o X está aqui. E em Ives a gente tem o ponto que se move uniformemente, o F, ele chama de, essa distância aqui chama de X e aqui em Mao chama de Y. Ok? Então vamos lá. Aqui basicamente seria o seguinte. O Y está em progressão aritmética 0, 1, 2, 3. E o X em progressão geométrica na razão 1 sobre 2. Ó, 1 sobre 2, 1 sobre 4, sobre 8. Aí o que acontece aqui, professor? Isso aqui é uma tabela de logaritmo primitiva, que seria o logaritmo do x na base meio. Ó, logaritmo de 1 na base meio dá 0. Logaritmo, isso aqui na notação atual, tá entendendo? Logaritmo de 1 sobre 2 na base meio dá 1. De 1 sobre 4 na base meio dá 2, ok? E a semelhança desse exemplo numérico com o modelo geométrico proposto por Mao pro Ives e também por Mao é o seguinte. Veja que o y aqui em Mao é o logaritmo. Então veja, à medida que o logaritmo vai aumentando, 0, 1, 2, 3, esse número aqui ele vai diminuindo. 1 sobre 2, 1 sobre 4. Tá entendendo? Que esse x aqui em Ives seria o y. À medida que o c vai aumentando, vai se deslocando ao longo do segmento AB, o y vai diminuindo. Que o y é a velocidade do y numericamente igual à distância de CB. À medida que ele vai se deslocando, o y vai diminuindo. Ele chama aqui de x. À medida que o y vai aumentando aqui, ou seja, que esse ponto Q, que ele se move em movimento uniforme, ele vai aumentando, esse x aqui vai diminuindo. À medida que esse aumenta, diminui. E a inversa, o contrário, também vale. À medida que o ponto Q, ou seja, o y, vai diminuindo, ó, à medida que ele vai diminuindo, o x vai aumentando. E onde ele diz no início aqui da citação, ele diz o seguinte: a multiplicação de, por exemplo, desse x com esse x, digamos que a gente tem aqui um x1 aqui, que é 1 sobre 2, né? Que seria essa distância que falta. E a gente tem aqui um x2, que seria 1 sobre 4. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4 dá 1 sobre 8. Porém, o correspondente, que são os y do movimento uniforme, correspondente a 1 sobre 2 é 1. E 1 sobre 4 é 2. Se eu somar 1 mais 2, 3. A multiplicação desse por esse corresponde
na tabela a essa soma. 1 mais 2, 3. Quando eu olho o correspondente a 3, dá exatamente 1 sobre 8. Isso aqui, que eu achei muito interessante, o Mao colocou no livro, mostrando